Depois dos melhores filmes de 2022, esta quinta vamos falar das melhores séries de 2022. Olá, bom dia, tarde ou noite. Aqui é o Raimundo Espectro e hoje, assim como quinta-feira passada, trouxemos aqui um vídeo com os filmes que eu mais gostei do ano passado. Agora eu quero falar das séries que eu assisti que eu gostei mais no ano passado. É interessante porque eu assisti muito mais séries do que filme ano passado. Que é estranho, levando em consideração o tempo que você gasta assistindo uma série. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é: não me odeiem porque eu não gostei da série que você gostou. Apesar de que aqui, nesse canal, eu evito fazer top piores ou coisa parecida. Acho meio baixo astral. E também não fiquem com raiva por eu gostar de algo que vocês não gostam, que pra mim faz menos sentido ainda. Então, vamos começar. Bom, a primeira série que eu queria falar desse ano foi uma surpresa pra mim que eu nem sabia que ela ia existir. Um dia abri o serviço lá de streamer da Globo e tinha essa série nova. Eu comecei a assistir porque eu vi na foto que tinha, que era parecida com esse pôster que tá aí, era esse motif de escola de samba e era de comédia. Eu falei, vou assistir. E eu gostei muito, porque eu não tinha assistido nenhum trailer. O que é um erro. Sempre assistam o trailer antes pra vocês não perderem o tempo de vocês. E não só a série não se passa somente numa escola de samba, ela se passa num supermercado que tem o mesmo nome de uma escola de samba, pois era do mesmo dono. Eu adoro. Eu não sei porque desde criança eu tenho fixação com supermercado. Minha teoria é de que porque quando eu era criança passava um programa que eu não vou mais lembrar o nome, porque eu era bem pequeno, em que as pessoas entravam no supermercado, competiam em provas e o vencedor ganhava 5 minutos, só ele no supermercado. Tudo que ele pegasse e levasse para o caixa, ele podia levar sem pagar. Então eu meio que fiquei ficcionado com isso. E é isso, eu acho que é uma série muito boa. Ela tem atores muito bons, tanto de comédia quanto até atores que fizeram papéis mais dramáticos do que cômicos. E eu gostei bastante. Tem um episódio que eu gostaria de destacar. Eu acho que é o episódio 4, mas é um episódio que que os protagonistas são esses dois irmãos. E o irmão que é o mais ligado à escola de samba e a irmã é mais ligada ao supermercado. O irmão que é mais ligado à escola de samba, ele é convidado, ele participa de um programa estilo Show do Milhão, onde você vai fazendo perguntas perguntas de cultura mundial, e se acerta, você vai ganhando mais dinheiro. E ele vai e se dá bem porque ele sabe tudo relacionado aos sambas enredos que já aconteceram. Ele já teve samba enredo de tudo. Eu gostei muito desse episódio porque ele é algo que faz sentido pra mim. Minha mãe, meus pais, mas minha mãe principalmente sempre gostou muito de escola de samba em geral e dos sambas enredo. Então a gente escutava muito e eu tive um vizinho, metade da minha vida, que ele tinha aqueles CDs e CDs desses sambas enredos antigos. Então, de vez em quando eu sei coisas estranhas e as pessoas falam, mas onde tu viu isso? Porque eu ouvi num samba enredo. Nossa, é impressionante. É exatamente isso que acontece com o personagem. Eu me identifiquei muito. E, assim, eu já ouvi sambas enredos lembrando assim agora, lembrando nesse exato momento, desde tipos de cavalos que existem. Era um samba enredo sobre o manga larga marchador por algum motivo. Desde o fato de que os celtas eles extraíam minério e um deles era um corante chamado Brenzaí. Pra que eu sei isso? Não sei, mas eu sei por causa das escolas de samba. Então eu achei maravilhoso isso. Voltando ao geral da série, ela é engraçada no geral. Eu acho que ela só tem um defeito, que é o mesmo defeito que pra mim tem qualquer novela, qualquer produção brasileira, em especial as produções da Globo. Muita gente, muito personagem, muitas coisas acontecendo, e quando você tem uma série de comédia que tem menos de 40 minutos, ela deve ter uns 30 e poucos, 32, você começa a se perder na linha do tempo no que está acontecendo. Porque se você parar pra pensar uma outra série de absurdo sucesso da Globo, que durou anos e anos e anos, durou acho que metade da minha vida, A Grande Família, você tinha aquele núcleo duro
que eram os dois pais, o avô que falece logo no início, e os dois filhos, mais o marido da filha. Ponto. E a partir dali tem outros personagens, mas que meio que são coadjuvantes. Eles vão ajudando a contar a história. Aqui não. Aqui você tem os dois que seriam os protagonistas, que são o casal de irmãos. Mas eles não são. As histórias não são convergentes com eles. São histórias que às vezes meio que correm de paralelo. Então, só de personagem importante você vai ter aí os dois irmãos. A família do irmão, ele tem uma esposa que quer ser digital influencer e uma filha que é meio patricinha. Aí tem a mãe dos dois. Aí no supermercado, antes do supermercado, ele tem como é que chama? Um ajudante, amigo, best friend que toma conta da escola de samba junto com ele, meio encostado. Só aí olha a quantidade de gente. Aí você vai pro supermercado, que teoricamente estão mais ligados com a Olímpia, que é a irmã, a moça dali do cartaz. Só ali você tem o cara que toma conta da carne, o cara que toma conta do vídeo, das câmeras de segurança. Você tem 2 ou 3 caixas que são importantes, que elas têm histórias próprias. Você tem um cara que trabalha com o microfone fazendo venda, aqueles caras que saem falando assim, promoção de não sei o que na ala não sei onde, tal. Aí você tem, além disso, um personagem que é feito pelo Tony Ramos, eu botei até ali na foto, que ele é tipo o Dr. Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, não sei se vocês lembram disso. Então, ele sempre quer armar uma história, alguma forma de forçar os irmãos a vender o supermercado para ele. Enfim, batido. E ele ainda tem um ajudante, que também aparece bastante. Quer dizer, é muita gente. E você tem um funcionário que tem uma história de amor com outra funcionária. Esse cara tentando fazer essas invençõezinhas. A família dentro que tem vai ter um arranca-rabo de vez em quando. Então é muita coisa. E você não, eu, né? Vou falar por mim. Eu me perco. Chegava horas que eu falava assim, tá, mas quem é essa personagem? Aí depois de um tempo eu falava, cara, ela já apareceu, já fez várias coisas. Então eu acho que precisava ter enxugado. Precisava ter enxugado a quantidade de personagens. Mas eu gostei. Fui olhar ali o tempo, meu Deus, já falei muito. Então vamos pro próximo. Mas é bom ter na lista uma produção nacional, né? Que normalmente, como vocês vão ver aqui, eu não sou tão ligado, infelizmente. Você tem Andor. Gente, que série boa e surpreendentemente boa. Porque a gente vem de uma derrocada de Star Wars desde do episódio 8. Na minha opinião, claro que, enfim. Tem pessoas que gostam dos filmes, tem pessoas que não gostam. Pra mim, a partir do 8, que foi o. Eu não lembro agora o título. Mas foi aquele que. Enfim, a metade do filme é eles dentro de uma nave, a nave com problema, defeito, e eles praticamente enguiçando no meio do espaço. Eu não quero falar sobre esse filme porque eu quero falar sobre Endor, que é uma coisa boa. Mas por que eu tô contextualizando? Eu não gostei desse filme. Aí depois veio um que queria arbitrariamente resolver os problemas do filme anterior. E foi pior, a emenda saiu pior que o soneto. E aí você teve várias séries de TV, além do terrível filme do Han Solo, que também não elevaram Star Wars em nada, com exceção do Mandalorian, que teve 2 temporadas e eu realmente gostei. Mas você teve o livro do Boba Fett, que eu apelidei carinhosamente de o livro do Bunda Fett, porque é muito ruim, e a série do Obi-Wan, que é pior, conseguiu ser pior. Além desses filmes, 3 filmes péssimos, você só teve, para mim, essas 2 salvações, que foi o Mandalorian e o Rogue One, que foi o segundo filme dessa nova leva de Disney Star Wars. E Rogue One foi bom, pelo menos pra mim, eu gostei muito daquele filme. Então, o fato da série, que é advinda desse filme, já que o protagonista desse filme era o co-protagonista. O co-protagonista do filme é o protagonista dessa série, o Endor. Cara, me faz muito bem. Me deixa bem alegre. E assim, ela é uma série mais adulta, de certa forma, do que Star Wars.
não tem aquela pegada de humor que tem praticamente todos os filmes no mainstream do Star Wars, vamos dizer assim. Ela é muito preocupada em mostrar a resistência de uma forma mais, vamos dizer assim, mais suja, mais sincerona, mais direta. Então você não tem grandes heróis, assim, você não vai ter o Cavaleiro Jedi, você não vai ter a super princesa, super senadora, você não vai ter o grande bandido que viaja com o Chewbacca lá. Não, você não vai ter. O Endor, eu brinco que ele é meio Han Solo bem heavy metal. Porque, apesar dele ser, de certa forma, um bandoleiro, a história de vida dele é bem triste e, da forma que é contada, mostra uma coisa mais realista. Essa pegada mais realista é boa por esse aspecto, porém, o único defeito para mim da série foi que você não tem tanta vida extraterrestre assim. Porque se você pegar os outros Star Wars, em especial o original. Não, perdão. A prequela, né? Os 3 primeiros filmes da ordem cronológica e a segunda trilogia. Você tem muitas raças diferentes de extraterrestres. E elas aparecem o tempo todo. Aqui em Endor você vai passar episódios e episódios e episódios onde você só vai ter humano. Isso fica bem diferente do clima de Star Wars. Droids também diminui a quantidade, até porque 90% dos droids que vão aparecer em Star Wars, até os que são vilões, né, daquela época da Guerra dos Clones, eles são muito pautados na comédia. E como é que você não tem um clima grande de comédia, tem menos droids também. Mas tem o droid principal do Endor, que aparece bastante, que é o vermelhinho que tá na foto, eu esqueci o nome dele. Eu gostei, ele tem bastante personalidade, eu gostei da forma dele, eu achei bem legal. A forma como eles mostram o Império, a forma como é o funcionamento do Império, a forma fascista de governo também é muito boa, é excelente. E também é uma chance de pegar a personagem da Mar Mothma, que é uma personagem que aparece um pouquinho no Rogue One, aparece um pouquinho lá no Retorno de Jedi, antes da gente nascer, mas que a gente nem sabia exatamente muito sobre ela. Só sabia que ela também era uma senadora, como a Leia foi, e que era parte da resistência. Aqui você vai ter mais ou menos como foi a história dela, como ela chegou até ali e como ela lutou ao lado da resistência para ajudar. E tem vários, diversos personagens, tem uma diversidade boa de personagens. E não são personagens assim, como eu disse, totalmente heróicos. Eles, de certa forma, caminham naquela área cinzenta. Então tem um personagem que é herói, porque ele tá do lado da resistência, tá ajudando, mas que o comportamento dele você não acha tão legal. Você fala assim, poxa, baixa a bola aí, tá todo mundo tentando ajudar. Então o próprio Andor vai fazer coisas que você vai falar, poxa, mas você tava mesmo curtindo a vida doidada enquanto a sua mãe tá sofrendo pensando em você? É esse tipo de coisa que faz a série ficar bem acima do que a gente está acostumado com Star Wars no geral. Eu super recomendo, eu amei. Ah, Heartstopper. Heartstopper. Eu não sei porque hoje eu tô com a língua presa. Mais presa que o normal. Né? Inclusive, o meu copo é de Star Wars, é coincidência. Bom, vamos lá. O Heartstopper, que não teve uma tradução, graças a Deus, para o português quando veio para Netflix, ele é baseado numa série de quadrinhos barra livro. E por que eu falo quadrinhos barra livro? Porque são graphic novels que, apesar da. Estou botando juízo de valor. Apesar de eu achar a arte muito simplesinha, elas são vendidas em bookstores, livrarias, e são muito caras. Então, não é como um quadrinho normal que você vai achar na banca. Talvez devesse ser, porque aí talvez eu teria dado uma chance para a história, apesar da arte não ser a Coca-Cola que eu gostaria que fosse. Mas é uma história muito boa porque, primeiro, eu vou falar uma coisa sincera. Eu não gosto de séries que são para young adults, YA, do Netflix, e eu explico. Eu acho que elas sexualizam muito a juventude e principalmente sexualizam pessoas que ainda não são maiores de idade, ainda não são donas do seu próprio destino. Obviamente que todas essas séries, praticamente todas, eu acredito, são atores que já são maiores de idade. Então você não está cometendo nenhum crime aí, nem nada nesse sentido. Eu não acho que a série deveria ser censurada, enfim, não deveria existir nada a ver. Mas eu acho que a forma como é mostrado acaba não sendo tão legal assim. E não porque exista, mas porque é o tempo todo. Todas as séries que eu tento assistir, que são para YA, Young Adults, ou para jovem mesmo, você tem isso, mesmo aquelas séries mais esculhambadas, espalhafatosas, tipo Riverdale, que eles estão em período escolar
E lá eu só assisti a primeira temporada de Riverdale, tá? Antes que joguem pedra em mim. E lá no, sei lá, qual episódio da primeira temporada, o Art, que é o protagonista, tá se pegando fortemente, já é uma cena bem caliente, com a professora. Tipo, eu entendo que o ator é adulto, eu não tô criticando o ator nem fazerem a cena. Eu tô criticando o fato de que a gente tá falando de uma série para adolescentes, falando de personagens adolescentes e menores, que são. E no caso do Art também é um símbolo de muito da infância dos Estados Unidos. Seria um pouco. Ele é um pouco de como é a Mônica pro brasileiro, é o Art para quem é dos Estados Unidos. Então, eu gostei de Heartstopper por isso. Eles não fazem esse apelo sexual ridículo de séries adolescentes normais. Aqui você tem adolescentes sendo adolescentes, claro, de uma forma totalmente idealizada, no sentido de. É meio que um conto de fadas moderno. Porque você tem esse menino que é. Ele é o protagonista, o outro é o co-protagonista, que é esse moreno. E ele é gay, meio que tá no armário, mas meio que todo mundo sabe, porque já começaram a fazer piadas com ele. E ele tem um namorado que está completamente no armário e que é namorado só na mente dele, porque o menino não tá nem aí. Ele fica com ele por conveniência, mas na verdade, para todo mundo ele namora com menina, e para todo mundo ele se diz hétero. E ele tá assim, meio que destruído, porque ele não se sente dado valor, com razão. E aí conhece o outro protagonista, que é esse lourinho aí. E ele se apaixona assim, perdidamente, na hora que vê. O outro meio que dá a entender que também. Só que você tem o começo onde ele acha que o menino não é gay, é hétero. Enfim, aí você tem toda aquela parte de descoberta, etc. Paralelamente, você vai ter os amigos deles, que uma dessas amigas dele é uma garota trans, que era dessa escola, porque eu esqueci de comentar que eles estudam numa escola onde só tem meninos, que deixa tudo ainda mais divertido, né? E eu não sei se isso é comum lá para as Inglaterras da vida, para o Reino Unido da vida. Mas é uma escola só para meninos, aí você atravessa praticamente a rua e você tem a escola só para meninas. Não me perguntem, aqui desde que eu nasci eu só vejo escola mista, eu sempre estudei, obviamente, escola mista. Então essa menina trans ela sai da escola só para meninos, claro, e vai para a escola só para meninos. E ela também, e é isso que eu acho legal, você tem esse momento onde você vai ter isso explicado, mostrando que é uma realidade, mas ao mesmo tempo isso não vai ser a história principal dela. A história principal dela vai ser a mesma do garoto, vai ser ela se descobrindo como pessoa, conhecendo o romance, lidando com os amigos, etc. Claro que ela não é a protagonista. E por que eu falo isso? Porque eu vi duas críticas recorrentes a essa série quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre ela, que eu achei elas muito engraçadas. A primeira é essa de que os outros personagens, eles são eles só servem meio que como veículo para contar a história de amor principal, como se 99,9% das comédias românticas não fosse exatamente isso. Mas tem essa preocupação de, nós estamos mostrando pessoas de diversas sexualidades e identidades sexuais diferentes. Ok, mas você precisa ter um foco narrativo. E o que é que tem o foco narrativo ser dois garotos gays, ou um garoto gay, outro bissexual, enfim, que seja. É interessante destacar também que a autora é uma autora feminina, é uma mulher, tá? Então eu não sei até que ponto a escolha dela nem foi tanto pela busca da diversidade sexual, mas porque você tem na mulher, eu digo na mulher moderna porque na mulher contemporânea porque é com quem eu convivo, óbvio, também sou contemporâneo. Mas talvez fosse uma idealização feminina que sempre existiu e agora elas estão tendo voz para falar, que é a dessa, eu não gosto de usar essa palavra porque ela é meio negativa, mas há um fetiche dentro das mulheres que gostam de homens mesmo, heterossexuais ou bissexuais, em relação a um relacionamento entre dois homens, entre homens gays. Então, e assim, eu não acho bizarro, não acho estranho, porque elas só romantizam algo que o homem heterossexual sexualiza, porque ele também sexualiza, tem fantasias em relação a um casal de duas mulheres. Só que aqui elas trazem, quando elas escrevem, pro romance e os homens trazem pra erótica, pra parte erótica. Só isso. E aqui você tem esse romance, você não tem esse foco absurdo na sexualização dos personagens, inclusive na sexualização dos atores. Nenhum ator é exageradamente sexualizado. Então eu acho isso bem bacana. A outra polêmica óbvia foi justamente porque, enfim,
Você teve diversas séries esse ano com essa preocupação da diversidade sexual e que tinham isso como mote. E essa, pelo visto, foi a única que foi grandiosamente sucedida, vamos dizer assim. As outras não são os protagonistas exatamente que estão com esse forefront de sexualidade. Inclusive, teve uma série esse ano que é bem ruizinha, que era de uma caçadora de vampiras que se apaixona por uma vampira. E qual é o problema dessa série, de comparar aquela série com essa, por exemplo? Aquela série, ela é uma série de, por, acima de tudo, de meio que herói, ficção científica ação. Esse tipo de série, ela demora muito para você produzir e você gasta infinitamente mais, porque você até dublê essas coisas você precisa. Coisa que uma comédia romântica não tem. Então, ser bem sucedida numa série de ação significaria fazer muito mais dinheiro, mais audiência, mais atenção do que uma série de comédia romântica. Então não dá para comparar. Eu acho que essas comparações não ajudam ninguém. Também não gosto dessa crítica de é uma visão muito idealizada, mostra uma ideia fantasiosa do que é ser gay. Sim, a gente convive com ideias fantasiosas na mídia, no entretenimento, sobre absolutamente tudo que a gente faz. Se você assiste Boston Legal, que era uma série que eu gostava muito, é uma visão fantasiosa do que é ser advogado. Se você assiste CSI, é uma visão fantasiosa do que é ser policial investigador criminal. E assim sucessivamente. Então a lógica de que você não pode fazer uma série fantasiosa sobre o que é ser, sei lá, gay na Londres de 2020, por que não? É só mais uma série como qualquer outra. Então eu gostei. Eu acabei gastando meu tempo todo falando das polêmicas e não falando que eu gostei da história em si. Ela é bonitinha e o melhor de tudo, dá pra assistir tudo num dia, porque os episódios são bem curtos. Inclusive dava pra ser um filme, eu não sei porque eles não adaptaram direto em filme. Ah, The Extraordinary Attorney Woo. Também conhecida aqui como uma advogada muito louca. Mentira, é uma advogada muito especial. E nossa, eu gostei muito dessa série, mas ela é uma série cansativa. Todas essas séries sul-coreanas, em geral, eu acho elas bem cansativas. Porque elas duram em torno de 1 hora e 15 um episódio. É praticamente um filme. E ao contrário das produções brasileiras, eu espero que eles se mantenham assim, ela não tem vários personagens, vários núcleos. Você tem uma história principal que vai sendo seguida. E aqui, no geral, cada episódio vai ser um caso. Ainda que você tenha um foco principal nessa advogada e você vá sabendo mais sobre a vida dela, e a cada episódio coisas vão acontecendo e vão evoluindo num final importante. Mas cada episódio tem um caso, cada episódio é uma investigação e uma defesa de um cliente que ela tem que fazer. Então, nesse caso, eu acho que, poxa, poderiam muito ter enxugado todos os episódios. Todos, todos. Não tem nenhum que eu fale assim, nossa, toda essa sequência poderia ter vazado pra gente ter pelo menos 50 minutos no máximo de episódio. Mas enfim, reclamação minha. Agora, sobre a série, é uma série muito boa. Ela trata da UU. Eu esqueci o nome completo dela e é interessante o nome completo dela porque ele é uma daquelas palavras estilo arara, sabe? Que você lê. Se você lê ao contrário, é igual como você lê normalmente. E para ela isso é muito importante porque ela tá no espectro do autismo. Não faz exatamente. Não dão um nome para a graduação do autismo que ela tá, só dizem que ela tá no espectro. E é perceptível isso desde o início. Ela é uma garota que teve dificuldade para iniciar a fala. E ela só fala a primeira vez coisas que ela leu em livros de direito. Daí ela vai ser incentivada a se tornar uma advogada. E o que ela tem de brilhante, de muito inteligente, ela acaba tendo de embotada justamente por causa dessa dificuldade que ela tem de se integrar numa sociedade que não é preparada para lidar com pessoas que estão no espectro do autismo e num grau assim tão distante, vamos dizer assim, de quem não está. Então, ela vai sendo integrada, mas eu gostei que assim, não tem um desrespeito muito grande. Você não tem aquelas cenas super sensacionalistas no início. Do tipo, eu vou tratar ela mal, porque ela é diferente. Ou, lá vem aquela doida, lá vem aquela maluquete. Não. Você vai ter personagens agindo de forma preconceituosa, mas é um preconceito meio que velado, meio que por ignorância que ele se corrige. Então você tira um pouco daquela malvadeza caricatural, sabe? Que você tem muito em produções daqui do Ocidente. Então você vai ter personagens que vão auxiliar ela, às vezes vão estar com o saco cheio e vão falar, ela que se ferre. Então parece uma maldade mais humana do que uma maldade de desenho animado. A personagem é incrível, a atriz é muito boa, ela convence. Nossa, aquelas palavras que ela fala antes para lembrar o nome, para se focar no nome dela, focar no que ela tá fazendo é muito boa. E os outros personagens também são legais. Uma coisa que me chamou a atenção
é o quanto o direito da Coreia do Sul é parecido com o direito brasileiro. Presta atenção, tem coisas lá que eles usam, termos que eles usam, que eu falo, caramba, eu já vi isso igualzinho aqui no Brasil sendo usado. É interessante, porque se você assistir, por exemplo, uma série de advogados dos Estados Unidos, você vai ter coisas lá que aqui seriam absurdos e coisas que a gente usaria aqui quando você usaria nos Estados Unidos, os juiz é a rir da sua cara. Então, aqui eu vi muitas coisas parecidas e chama a minha atenção porque a gente está falando de um país distante e que eu acho que, pelo menos do Brasil, não imitou muitas coisas de lá. Enfim. E agora vamos de Peacemaker, é uma série completamente farofa. Do mesmo criador do Esquadrão Suicida, temos um personagem que veio do Esquadrão Suicida. Ele é um personagem antigo nos quadrinhos, mas essa visão mais bizonha, mais Looney Tunes dele, vamos dizer assim, mais desenho animado, ela é mais do Esquadrão Suicida. Ele era um personagem vilanesco mais sério. E aqui você tem o Peacemaker fazendo coisas boas, porque é assim, o interessante dele como personagem é que ele acha que ele é o herói, tá? Ele não acha que ele tá fazendo mal, metendo bala nos bandidos, sem devido processo legal nem nada. Então você tem essa evolução dele e você tem mostrando por que ele chega nesse ponto. O que eu mais gostei nessa história agora, indo direto, não foi nem só isso, até porque o meu personagem favorito da série nem foi o Peacemaker, foi o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, o Vigilante. O Vigilante. Eu achei o Vigilante divertidíssimo. Ele pra mim é tipo um Deadpool em doses que dá pra aturar, porque o Deadpool o tempo todo cansa. E ele não cansava porque ele era o mais maluco e não era o protagonista. Mas onde eu quero chegar? Você teve, depois do período Trump, essa preocupação do povo de Hollywood em fazer histórias que contassem o quanto é terrível o patriotismo, o nacionalismo, a extrema-direita, o crescimento do. Como é que eles chamam? Da supremacia branca, blá 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 blá. O problema é que 90% são ruins. Eles não têm a mínima ideia do que eles estão fazendo. Eles escrevem mal. E aqui eu acho que os autores, eles perceberam que em vez deles tentarem fazer isso de uma forma super seriona e se ferrarem porque eles não têm o conhecimento adequado para fazer e nem talvez nem tenham a qualidade, vamos dizer assim, de ficção para fazer, eles tratam isso de uma forma bem farofa, bem galhofeira. Você vai ter momentos sérios, onde você vai ter coisas que denunciam muito do pensamento ruim que existe nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, momentos de comédia absurda, momentos de ação absurdos. Então acaba que você não vai ter nada completamente, vamos dizer assim, em nenhum momento você vai achar que você está tendo ou uma aula ou uma pessoa histérica falando com você. Não, você vai ter uma denúncia real acontecendo desse pensamento, mas feito em forma de piada. É quase como stand-up, o povo do stand-up comedy tenta fazer. 90% também faz. Mas eles tentam fazer isso, falam de coisas, de assuntos reais do dia a dia de uma forma lúdica. E é isso que você tem aqui. O Peacemaker é essa pessoa que é patriota, acredita na liberdade, mas que tem uma visão deturpada disso para 90% da equipe dele, para o governo dos Estados Unidos e até para os outros super-heróis. Ele agora se considera um super-herói. Então é muito interessante você ver isso. E tem uma cena muito boa no início que ela é feita sem nenhum alarde. Eu não vi pessoas comentando, eu queria que outras pessoas vissem e comentassem sobre ela, que é muito legal. Você vai ter essa personagem que tá dançando aí na foto. Eu esqueci o nome dela, eu acho que é Nyota. Não, Nyota era Uhura. Eu esqueci o nome dela agora. Adebayo. É o sobrenome dela, eu esqueci o primeiro nome. A Adebayo, ela é a filha da Amanda Waller. Só que ninguém na equipe sabe. Então ela meio que tá infiltrada, a mãe não quer que saiba. E aí você vai ter ela entrando como sendo a novata que não sabe nada, e a personagem loura, que é uma das protagonistas, tratando ela super mal, dizendo pra ela sentar num lugar onde tá todo mofado, pra ela ouvir prestar atenção, etc. Enquanto ela, que é branca, e os outros que são brancos, ou o outro cara que, apesar de ser negro, já tá lá em cima, olha pra ela de cima pra baixo. E aí você corta pra prisão, pra cena da prisão, onde o cara que é o supremacista branco, ele age exatamente igual. O supremacista branco é pai do Peacemaker. E ele age exatamente igual dentro da cadeia. Ele fala, olha, quem é da minha turma senta aqui, fala assim, você senta naquele lugar que é mofado, que é etc. Só que não é feito uma cena logo depois da outra. Então você não fica diretamente ligado nisso. Só se você está prestando atenção na história que você fica. Eu achei aquilo inteligentíssimo, inteligentíssimo. Então eu gostei muito de você ter isso, você ter essa autocrítica também. Porque eles são agentes governamentais, né? A equipe da Amanda Waller. Então você tem o governo também agindo de forma fascista diversas vezes.
E eles meio que se tocam disso. No Esquadrão Suicida eles meio que se tocam, mas eu achei aqui no Peacemaker melhor do que naquele filme. Porque aquele filme também tem uma visão muito romantizada da vilanice. Aqui você não tem isso. Aqui todo mundo faz autocrítica, então é legal por isso também. The Gilded Age, a Era Dourada aqui no Brasil. É uma série, como vocês podem ver, histórica. Ela é dos mesmos criadores de Downton Abbey. Eu não gostei tanto de Downton Abbey, apesar de eu ter achado interessante, porque eu achei ela muito assim, muito isolada, muito idílica. É tipo, uma família lá do Reino Unido que mora no campo. Então eu não passei nem na primeira temporada. Eu não achei ela ruim, mas eu não me interessei para continuar e desisti. The Gilded Age eu gostei porque ela trata de um momento efusivo, vamos dizer assim, porque enquanto aquela sociedade lá do Downton Abbey, ela é os primeiros sinais do declínio, porque hoje o Reino Unido já saiu muito daquele passado aristocrático deles, aqui você tem, na verdade, uma ascensão. Você vai ter a chegada dos novos ricos. De quem são os novos ricos? São as pessoas que fizeram fortunas nos Estados Unidos já livre da dominação imperial da Inglaterra, né, do Reino Unido. Então vão ser pessoas que, enfim, construíram ferrovias e ficaram milionárias, eram pessoas normais e ficaram milionárias. Enfim, investiram em coisas, em novidades que ninguém nunca tinha pensado e por causa disso ficaram ricas. E o cerne aqui é que você vai ter um embate entre esses ricos do passado, que são pessoas que são herdeiros de famílias tradicionais que colonizaram os Estados Unidos, e essas pessoas que não são, às vezes são filhos de pais que vieram diretamente já de outros países, já são filhos de imigrantes, ficando ricos e querendo ocupar o mesmo espaço, o mesmo status, ter a mesma importância social. Então essa é a principal temática. E você também vai ter nesse meio dessa temática como foi a ascensão também da população negra recém-liberta, né? Com recém-fim da escravidão. Eu gostei muito. Eu acho que todos os personagens são interessantes. Assim como Endor, você vai ter uma área cinzenta. Você vai ter essa família de personagens negros que eu gostei também porque, além, é claro, deles sofrerem com preconceito direto na sociedade, a principal história da família não vai ser, o foco não vai ser exatamente uma luta antirracial. O foco vai ser um problema familiar relacionado com a filha e tal. Eu estou evitando dar spoiler porque eu quero que vocês assistam. E a filha, ela vai acabar ficando amiga da protagonista, que é uma mocinha muito coitadinha, muito bobinha, que era rica e perdeu tudo porque, enfim, o pai perdeu tudo, faleceu e não sobrou nada para ela. Então ela vai morar com as irmãs do pai, né, as tias que ainda são ricas, lá nessa capital, em New York. Ela era lá do interiorzinho dos Estados Unidos e vai morar lá em Nova York, em New York. E ela não sabe nada, ela é muito inocente. E no início ela vai entrar no trem, ela acaba perdendo o dinheiro dela e o bilhete. E aí essa moça que é negra ajuda ela, compra a passagem, só que ela tem que ir no trem que é só para pessoas negras, porque nos Estados Unidos sabemos disso muito bem. Até o século passado, metade do século passado, muito recente, você tinha essa divisão. O trem para pessoa negra, o trem para pessoa branca. O bairro da pessoa negra, o bairro da pessoa branca, o jornal da pessoa negra, isso é muito importante. O jornalismo para as pessoas negras e o jornalismo para as pessoas brancas. Porque essa personagem negra, ela é uma jornalista e escritora. E ela vai tentar entrar no jornalismo de diversas formas. E ela diz, para quem me der a oportunidade, eu vou tentar. E ela tenta num jornal de pessoas brancas. Todo mundo olha assim, claro. O que essa moça tá fazendo aqui? E eu achei muito legal a cena, porque o diretor, ele vai falar assim pra ela, olha, nem se eu tentasse não ser racista eu conseguiria. Porque no momento que o povo que lê o jornal, porque apesar do jornal ser produzido em New York, ele é divulgado no país todo. Todo o país tem acesso àquelas informações, todo o país compra o jornal. Então, no momento que o povo, ainda mais racista do que o povo de Nova York naquela época, lá do sul dos Estados Unidos, descobrir que a escritora é uma mulher negra, a gente está acabado. Então é muito importante que a história tenha isso, entendeu? Tenha essa capilaridade. Posteriormente, ela trabalha um tempo com uma das protagonistas aqui e, de novo, aquela área cinzenta. Dependendo da ótica, ela pode ser uma vilã e, ao mesmo tempo, ela não é uma mulher injusta. Ela não é uma mulher
exatamente do mal. Ela é uma mulher amarga e que tem muita preocupação em manter esse tecido social intacto, que, segundo ela, os novos ricos destroem. E ao mesmo tempo ela vai dar um apoio para essa garota negra, mesmo sendo racista, porque ela vai ter aquela ideia que é muito comum em histórias dos Estados Unidos, que está enraizada na cultura deles, que é de que o esforço faz com que você chegue no lugar que você quiser. E ela tem isso, ela sempre ajudou pessoas negras no passado, etc. Apesar de ser racista, apesar de ser essa mulher rica, eternamente rica, que vive no luxo e olha para as pessoas de cima para baixo. Então é muito bom essa área cinzenta também, porque deixa todos os personagens interessantes. E assim, a maioria dos atores é excelente, excelente. Mesmo esses atores que fazem os personagens mais jovens, eu gostei bastante. E aqui temos a segunda temporada de Alice in Borderland. E é interessante destacar porque acho que a maioria dos que passaram até agora são séries com primeira temporada, né? Fica parecendo que eu só assisti série nova. Mas não foi, é porque a maioria das séries novas não chegaram nesse nível que essas séries novas estão chegando. Faltou, eu acho que, momentum, faltou criatividade. E Alice in Borderland é a única que eu gostei da segunda temporada, tanto quanto eu gostei da primeira. A segunda temporada funciona como a primeira, só que em uma forma superlativa. Tudo que aconteceu na primeira, você agora vai ver de forma muito maior, tem muito mais cena de ação, muito mais cena de morte, muito mais preocupação, muito mais momentos chocantes. Eu acho que é uma série muito boa, super divertida, eu recomendo. Só que eu acho que o final ele vai meio ser decepcionante. Só que onde eu quero chegar? Pra mim, quando eu assisti o primeiro episódio, eu já sabia que o final ia ser decepcionante. Não tinha como aquele final ser bom. Não tinha, porque o jeito que eles construíram a série, você tinha que ter um Deus Ex Machina gigante para explicar tudo o que estava acontecendo de qualquer forma. Não tinha como você explicar. Pelo menos, não, enfim, eu já ia dar um spoiler, mas aí destrói totalmente nessa contar o final. Mas é uma série muito boa, assistam. E aí nós temos Reacher, como eu disse, uma nova série. Só deixando claro, aqui não necessariamente está em ordem do que eu gostei mais. Só o primeiro colocado, vamos dizer assim, o último, ele tá realmente como melhor que os outros. Foi a série que eu mais gostei. Aqui não. Então o Reacher, ela não é melhor que Endor, por exemplo, mas eu gostei muito. Eu acho que as cenas de ação são muito boas, é muito orgânica. Você tem um mistério que o protagonista tem que investigar, que é legal de você ir descobrindo aos poucos. E você tem personagens bons que orbitam o Reacher. Porque não é só o Reacher que é um personagem legal. Todos os outros personagens, eles de certa forma são personagens assim, vamos dizer, mais cheios. Eles têm personalidades diversas. Você não tem só um arquétipo se repetindo o tempo todo. Então toda essa parte é legal. Como eu disse, as cenas de ação são divertidas, são boas de assistir. E o Reacher é aquele personagem que hoje em dia já não é tão comum. Era mais comum lá nos anos 80, que é aquele cara que ele é o fodástico total. Ele é meio MacGyver, meio Batman, meio, sei lá, meio Rambo, tudo que ele soca três caras ao mesmo tempo, ele atira, ele dirige o carro muito bem, ele é capaz de fazer grandes investigações, ele é capaz de se infiltrar em locais, fazer espionagem, então ele é isso. Meio James Bond também, então ele é tudo num cara só, o cara mais fodástico de todos os tempos. Eu acho que eu gostei de tudo da série, a única parte que eu achei meio trash, assim, foi quando tem os flashbacks de como ele era quando era criança e as coisas que ele fez que não foram tão legais. Esse flashback dele criança não ficou bacana, eu ri muito. Eu achei que o ator que escolheram pra ser ele foi uma escolha muito engraçada, pra dizer no mínimo. Mas eu super recomendo a série, é divertidíssimo. Vamos para House of Dragon, que foi a surpresa do ano pra mim, não no sentido de ser a série que eu não sabia que existia, muito pelo contrário, porque tinha toda uma expectativa por trás disso. E assim, só pra deixar claro, eu sou muito fã de Game of Thrones. Eu tenho DVDs aqui da série original, eu tenho todos os livros que já foram lançados, no aguardo dos livros novos. E eu sou aquele fã muito louco, vou contar rapidinho minha história com Game of Thrones. Eu assisti o primeiro episódio da HBO e eu achei aquilo divertidíssimo, fantástico. Só que aí eu fui fazer uma viagem e eu não ia voltar tão cedo. Então eu deixei pra assistir depois, deixei aquilo lá. Quando eu tava durante a viagem, eu entrei numa livraria e eu e a minha irmã vimos o primeiro livro.
E aí a gente comprou e eu li direto. E aí eu assisti o resto da temporada comparando com o livro. E eu percebi que não ficava tão legal assim, porque muitas das coisas que eu queria que acontecesse não aconteceram exatamente como no livro. Eu falei assim, não, vou agora só assistir a série e esperar para ler os livros depois. E assim eu fiz. E agora estamos esperando o final. Também me decepcionei com o final da série original, como vocês. E portanto eu estava apreensivo, porque eu achava que não ia ser bom House of Dragon. Lembrando que House of Dragon saiu num. Não sei se foi no mesmo mês, mas muito próximo de Rings of Power, que é a série do Senhor dos Anéis, que é muito ruim. E eu aqui vou parando por aqui, porque eu não quero ser negativo, mas isso piorou ainda mais a minha expectativa. Mas House of Dragon é muito bom. A história é legal. A protagonista, que é a moça lá do dragão, é legal. E os co-protagonistas também. As lutas de dragão são legais. Apesar de que, pra economia de efeitos especiais, os dragões não aparecem em tudo quanto é episódio, já vou deixando claro. Mas é isso, é como se fosse um Game of Thrones, só com uma versão micro. Tudo no mesmo castelo, uma mesma nação, vamos dizer assim, umas mesmas localidades, não é tudo tão distante. Então você não tem o que você tinha em Game of Thrones, que você tem um núcleo aqui nesse país e um núcleo aqui nesse, e você tem anos e anos e anos de história correndo e elas nem praticamente nem se cruzam. Não vai acontecer aqui. E as coisas também vão avançando rápido demais. Então o personagem é criança no episódio, ele só vai ser criança naquele episódio, no episódio seguinte já é um outro ator representando ele numa idade mais velha. Meu personagem favorito por enquanto é esse do tapa-olho aí, e eu vou parando de falar porque é spoiler, mas. Cara, que personagem legal, 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 legal. A cena final dele, a cena final da temporada é dele, praticamente. E eu falava, caralho, que cena! Desculpa pelo palavrão. Caramba, que cena! Que cena! E toda a construção do personagem é boa. Eu falava assim, nossa, não vejo a hora dele aparecer, não vejo a hora dele fazer alguma coisa. E quando ele fazia, não decepcionava. Isso que é personagem. Eu adorei o personagem de Kaoru. E tem vários outros personagens muito bons. Bom, agora vamos rapidinho, rapidinho, porque eu já tô há muito tempo falando besteira aqui. Falar das menções honrosas desse ano. Esse ano teve muitas séries boas, muitas surpresas, mas não dá pra falar de tudo. Teve séries ruins também que eu assisti. Então vamos começar. A primeira é outra série sul-coreana, tal qual a série da advogada. Só que essa série aqui é uma série de ação, meio romance, meio ação. Daquele povo de espadachim, etc. Tem um nome. É, na China, se fosse uma série chinesa, seria Wuxia e Xixian, parece. Eu sei que Wuxia é espada e feitiçaria em geral para eles, ou é só séries de espada e cavalaria. Mas enfim, séries de espada em geral eles gostam de chamar de Wuxia. Então eu não sei exatamente como é o nome na Coreia, mas tem diversas séries assim se você for pesquisar. Você tem uma região mágica que não existe no mundo real, onde pessoas têm acesso à magia e praticam artes marciais. Esse é o plot. E aqui você vai ter uma garota que tá numa sede de vingança e ela conhece uma técnica que é o nome da série que se chama é, Alquimia das Almas. Eu não sei como é o nome em inglês, que é o nome original, eu acho. Mas na Alquimia das Almas você literalmente troca de corpo com uma pessoa. Essa é a lógica desse poder que eles têm. E a série vai girar em torno disso, dessa menina que ela quer assassinar algumas pessoas, ela não consegue, ela é ferida e tem que trocar de corpo com uma garota fraca, que é cega e fraca. E aí ela não tem mais acesso a todo o treinamento e os poderes que ela tinha antes. E aí resta ela treinar esse cara que até então não conseguia acessar os poderes mágicos deles, porque o pai dele tinha trancado. É bem mais complicado, mas o que eu quero chegar. Eu acho que é uma série muito boa. Ela apresenta o mesmo problema para mim que eu já disse, da advogada, que me cansa. Cada episódio, 1 hora e 15 minutos, 1 hora e 10 minutos, sem necessidade nenhuma. E essa daqui é ainda pior do que a advogada, porque tem diversas cenas que não tem necessidade nenhuma de estar ali. Tem um episódio que ela fica presa no espelho e eles enrolam tanto pra ir lá atrás dela no espelho que eu falo assim, cara, adianta isso, e aí você tem um momento de piada e depois um flashback que ninguém pediu. Nossa, enrola. E de novo, é um núcleo pequeno de personagens, então você não tem tanta história assim pra montar 1 hora de capítulo, enfim, semanal. É uma série semanal. Essa é a primeira parte, vai ter continuação. A Netflix já anunciou.
Outra que eu queria falar é Strange New Worlds, a nova série de Jornada nas Estrelas, Star Trek. E eu fiquei muito surpreso, porque tal qual Star Wars, ou até pior que Star Wars, até Strange New Worlds, tudo que saiu de Jornada nas Estrelas, eu odiei. Desde que, enfim, teve os filmes. Era ruim, era muito escroto. Tem aqui um review meu de Picard falando o quanto eu odiei, o quanto eu odeio Discovery. E Strange New Worlds, eu acho que eles ouviram um pouco os fãs nesse sentido. Eu não gostei de algumas coisas, como do fato deles pegarem personagens que já existiam antes, em vez de só ir para personagens que foram mencionados na série clássica e não tinham luz. Mas aqui eles de novo. Então você tem a Uhura, por exemplo, aparecendo de novo, e aí ela já é uma personagem completamente diferente, porque, enfim, é uma série criada quase 50 anos depois da primeira, então óbvio que vai ser uma personagem diferente. Então, pra que a Uhura cria uma personagem, enfim, nova, ou que já existia naquela série, mas que não teve a chance de aparecer, e faça isso pros outros personagens, porque é por isso que o protagonista tá aí. Ele era o capitão que aparece no piloto da série Jornada nas Estrelas, e que nos episódios seguintes é trocado pelo Kirk. James Tiberius Kirk. Um dos personagens mais legais da ficção científica, inclusive. Então ele era deixado de lado. E aqui você tem a chance de revisitar esse personagem. A número 1 também, que eles chamam de Number One. E para complementar a piadoca, o nome dela é Una. Então, também, ela aparece só lá no piloto, depois não aparece mais. Então usa. O Dr. Mabenga, por exemplo, ele aparece acho que em 2 ou 3 episódios da série clássica. E ele só aparece quando o Bones, que é o médico principal, ou tá ocupado ou tá em missão, porque não podia estar sem o médico, a cena precisava de um médico. Então você usar ele aqui, porra, bacana. Mas a Uhura, que aparece muito, não tem necessidade. O Spock, de novo. Já aparece muito, não tem necessidade do Spock de novo. Até a Chapel, que é a enfermeira. Pra quê? Põe outra enfermeira. Enfim. Tô só agilizando, explicando por que eu não botei ela lá no top 10. Ela pra mim tem muitos defeitos pra estar no top 10 séries do ano. Mas ao mesmo tempo ela acerta voltando com um caráter um pouco episódico. Você ainda tem um núcleo duro de história principal, vamos dizer assim, para ser seguido. Mas ela é episódica e é legal. Isso é uma coisa que todo fã de Jornada nas Estrelas queria. Meio que uma tentativa de retorno para a ideia episódica da série, em vez de ser uma temporada que parece um filme gigante, que foi o que aconteceu em Discovery e em Picard. Bom, continuando, tem Man vs. Bee, O Homem contra a Abelha, que é com o ator que faz o Mr. Bean, que é uma série muito amada por muita gente. Eu acho uma série um saco. Mas não é esse o ponto. O ponto é que essa série é legal. Apesar de que eu acho que, como os episódios são bem curtinhos, são tipo 9, 8 minutos por episódio, dá pra ser um filme tranquilo. E aqui você vai ter ele sendo contratado por um casal super chique de atores. Se não me engano, um é ator e a outra é artista, ou um é artista, a outra é atriz. Enfim, eles são chiques do último e são artistas. Então a casa deles é uma casa super modernete. E ele é esse cara atrapalhado que trabalha numa agência que cuida de casas de pessoas ricas para quando elas viajarem, não mexerem nelas, não roubarem nada. Quando ele fica lá sozinho, entra uma abelha e ele começa a, enfim, caçar essa abelha e dá tudo errado. Ele começa a quebrar tudo. Ele mexe nos sistemas de segurança que ele não sabe mexer, na parte computadorizada que ele não sabe, enfim, ele destrói a casa toda e no fim eles querem o couro dele, óbvio, porque ele destruiu a casa deles. É engraçado, é divertido e dá para assistir em uma sentada. Continuando ainda na Netflix, teve Cobra Kai esse ano. Cobra Kai Don't Die. E foi a 5ª temporada, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado. E assim, a série começa muito bem. Aquela primeira temporada, as 2 primeiras, mas principalmente a primeira, ela é excelente. Só que é aquilo, tal qual na série original do Karate Kid, onde você tem um primeiro filme que ele é bem voltado para a realidade. Você tem aquele microcosmo da cidade onde o Daniel San mora, onde o Mr. Miyagi mora. Você tem aquele torneio de karatê que é importante para pessoas da idade dele. Na primeira temporada você vai ter isso. E à medida que você vai expandindo e você vai trazendo justamente os personagens dos filmes sequências, você vai se tornando uma coisa meio ridícula. Então essa temporada teve luta contra gente de cartel de droga. Você teve um torneio de artes marciais que vai ser quase um Budokai do Dragon Ball, porque vai ser um torneio mundial. Você tem gente de internacional preocupada com karatê de criança. Então, assim, continua divertido, os personagens continuam legais, mas agora já abraçou o ridículo completamente. Então se entregue ao ridículo e você vai gostar. Tem uma cena muito boa, porém
que o Daniel San, eu só consigo chamar de Daniel San, o Cobra Kai, que eu esqueci o nome dele, que era pra ser o protagonista, o Lawrence, John Lawrence, e o outro personagem que era um vilão, que também se redime. Dois outros personagens que eram vilão, né, aparecem nessa cena, mas é o vilão do segundo filme. Eles estão numa limousine, meio que comemorando coisas boas que aconteceram, e eles cantam uma música de filme de ação dos anos 80. Cara, essa cena salvou a temporada mais ainda pra mim. Então, é uma das melhores cenas da série. Tem várias cenas boas nessa temporada. Mas é isso, você já abraça o ridículo, vem ridículo, vamos se entregar, vamos rir, vamos voar. Porque a coesão da primeira temporada já se perdeu e é sobre isso. Depois teve o Jogo da Corrupção, é uma série do Prime, é uma série que ela tem, vamos dizer assim, ela não é de um país somente, ela é uma série que tem vários países envolvidos na produção, e um dos principais é o Brasil, porque vai falar do futebol brasileiro, de como ele chegou ao patamar que chegou, e da ação de algumas pessoas, principalmente desse cara aí. Porque eu esqueci, eu tô falando assim porque eu esqueci o nome, tá, dele, mas não só foi uma pessoa que existiu de verdade, mas foi uma pessoa absurdamente polêmica. E que a história de vida dele é excelente, tanto que tá dando uma série. Então o que você tem aqui é um falso documentário sendo feito e vai tendo dramatizada a história desse cara que ele era o bom brasileiro que dá o jeitinho pra tudo. Ele era meio que um malandro, um mequetrefe, mas que ele tinha boas ideias e que através dele, do trabalho dele, o Brasil começa a ser respeitado no cenário internacional pelos países que anteriormente eram os donos da bola, vamos dizer assim, em especial a Inglaterra, que foi onde nasceu o futebol. E aí esses países europeus começam a ser obrigados a dar espaço para o Brasil, que vai crescendo no cenário, e muito das vitórias no Brasil em campo se dão pelas ações desses dirigentes fora de campo. Pouca gente sabe disso, mas o Pelé nunca tinha ganhado, por exemplo, o prêmio de melhor jogador, porque tinha uma regra ridícula que só europeu podia ganhar e só jornalista europeu votava. Enfim, era esse tipo de palhaçada que eles tinham que enfrentar. Então, aí é uma história boa por isso. E ao mesmo tempo ela não fica de mimimi de mostrar que tinha muita corrupção no meio do esporte brasileiro e é de uma forma ridícula, absurdamente cômica. Para quem gosta também de séries sobre período militar, também tem uma boa parte que se passa no período militar. Então é legal por isso também. Continuando, você teve The Expanse. Eu não vou me estender muito, eu só gostei muito dessa temporada. E eu não vou me estender porque tem um vídeo aqui sobre The Expanse e sobre a minha revolta com o fato de que um monte de gente pedia ficção científica boa e não assistiu. É a sexta temporada, inclusive, a última. Você continuando, você teve Sin Limites, Sin Limites, Sin Limites em espanhol. E é uma série, de novo, um pouco internacional, apesar de ser originalmente em língua espanhola. Assistam em língua espanhola, eu dou essa dica pra vocês, porque é muito legal você não ter a dublagem e você vai ver, por exemplo, os personagens quando estão em Portugal falando em português, aí depois esse mesmo personagem com a mesma voz, porque é o mesmo ator, falando em espanhol. Então é muito legal por isso. Ela é uma série boa, ela é divertida e ao mesmo tempo é boa pra quem conhece a história porque estudou na época da escola, mas ao mesmo tempo não tem tanto esse conhecimento. Então é só a história do Magalhães e da tripulação dele, como foi ele esse mapeamento do oceano que ele fez na época das grandes navegações. Ele é um português que se debandeia pro lado da Espanha porque Portugal não quer mais financiar as loucuras dele e a Espanha quer. Então você tem muitas cenas de ação, muitas cenas de guerrinha. Você tem muitas cenas com populações nativas falando em idiomas nativos, que é legal. A Malásia, por exemplo, aparece tribos da Malásia. Só que eu achei que a visão deles, do Magalhães e do time dele, em geral, ela é muito romantizada. Eles são aqueles grandes heróis, pessoas muito boas, que se preocupam com o próximo, etc. Que a gente sabe que naquela realidade era tudo mentira, então fica meio bobo às vezes. Mas é uma série muito boa, eu recomendo. Por fim, você tem uma série de super-herói, que foi o Superman Lois. Esse ano você teve até séries de super-heróis boas. Você teve uma nova temporada, o início de uma nova temporada do... Ai, como é o nome da série? Do Doom Patrol, a Patrulha do Destino, aqui no Brasil. É uma série boa, mas que eu acho que às vezes ela é muito LOL. Oh, so random. Olha como ela é louca. I'm so crazy.
Então eles exageram muito na afetação. Muito, 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 muito. As histórias são afetadas demais. Então, às vezes é bom, muito divertido, às vezes você fala, ai meu Deus, não acaba. Eles vão ficar assistindo isso pra sempre. E você teve, paralelamente, a série da Stargirl, que eu gostei muito, mas foi cancelada. Que foi esse ano. E a terceira temporada foi esse ano. Eu acho uma série muito boa. Eu acho que é uma série que escreve bem, porque super-heroínas normalmente são conhecidas por terem séries e filmes ruins, porque. E eu digo que, na minha opinião, é porque as pessoas não sabem escrever, e aqui, quando você finalmente tem uma série boa, bem escrita, onde está todo mundo gostando, eles vão fazer isso. O único defeito dela, eu acho que. Talvez eu vá fazer um review completo dessa série. Mas para mim o grande defeito dela foi que, logo no início, em vez de focar na Stargirl, eles já queriam formar essa nova sociedade da justiça com os amiguinhos dela. E eu achei meio bobo. E tem umas roupas que são muito ridículas. Enfim, só assistindo. E para representar, eu trouxe o Superman Lois, que é uma série muito boa, já tá indo pra terceira temporada. E eu achei que a primeira temporada foi um pouquinho melhor, por isso que ela tá só em menções honrosas. Eu acho que ela começa bem com esse conflito do Superman com a, o exército dos Estados Unidos, mas quando entra a parte do mundo bizarro, ela vai ficando muito convoluta, vai tendo episódios demais, historinha demais, confusões demais, e a história do Superman e da família dele se perde um pouco. Então foi por isso que ela não está no top 10, está aqui nas menções honrosas. Bom, vamos agora ao último colocado, e eu não tenho mais muito tempo para gravar aqui. Severance, eu esqueci, parabéns, o nome aqui no Brasil dessa série. É uma série da Apple TV, tá? E meu Deus, que série divertida. Ela é criativa ao mesmo tempo que você vê nela coisas de histórias, enfim, de histórias de distopia, de cyberpunk, que você já viu anteriormente. É aqui feita de uma forma tão elegante. Você tem uma comédia boa e fina aqui. Você tem um suspense bem feito. O tema de abertura que toca em algumas cenas, principalmente no primeiro episódio, é muito bom. É um negócio assim, tipo um pianinho. Pam, 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 pam. Ela é ao mesmo tempo que é misteriosa e um pouco assustadora, ela é tão calma, tão representativa da série, porque a série começa assim, um boom. Você começa com um boom, porque você tem um choque de uma empresa, né, uma grande corporação, que criou uma forma de separar o cérebro de alguns de seus funcionários para que eles trabalhem em coisas ultra secretas, mas elas não tenham como contar depois. E como é que eles fazem isso? Eles separam o cérebro e aí tem uma parte que vai ser a personalidade e as memórias da pessoa quando ela está trabalhando, e vai ter uma parte que vai ser as memórias e a personalidade dela quando ela está fora. No geral, pessoas que fazem isso, que participam desse procedimento, são pessoas que querem esquecer um pouco da vida pessoal dela, porque tá uma porcaria, e lá elas meio que têm a chance de ser uma pessoa totalmente nova. Então você vai ter esse grande conflito da personalidade dentro e da personalidade de fora. Todos vão ter esse conflito mais cedo ou mais tarde. Mas a série é muito boa, porque, assim, você não sabe o que vai acontecer. Você não consegue nem ter assim. Você não consegue se preparar, porque você não sabe o que vem depois. Não vai acontecer nada de tão assustador. Apesar de que tem uma cena no meio, uma sequência no meio de 2 episódios que eu não consegui. Eu falava, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, o que vai acontecer? E você tinha até um aviso embaixo dizendo assim, para você se preparar que vinha cenas fortes. Eu falava, caramba! É assim, é uma série muito boa. Ela tem um quê de Lost. Pra quem gosta dessa série de que você não sabe exatamente o que tá acontecendo, nem você nem os personagens sabem exatamente o que tá acontecendo. Ela é super recomendada. Ela também tem uma parte, assim, muito interessante de crítica à cultura corporativa, à cultura dessas mega empresas, enfim, de CEOs, de grandes segredos, de que estão mudando a história do mundo. E os funcionários meio que tratados feito porcaria. Então você tem essa crítica muito interessante. Tem uma sequência em episódios que esse cara, o protagonista, ele tem um genro, que é um cara meio chatão, meio doidão, e ele escreve um livro falando da importância de você se livrar dessa cultura corporativista, essa cultura do trabalho. E aí ele, quando lê do lado de fora, acha a maior besteira, que ele nem gosta do cara. E aí ele, sem querer, leva, sem querer, meio que sem querer, acaba levando o livro lá pra dentro. Que é meio que sem querer, por quê? Porque eles proíbem que você tenha, leve e traga objetos.
ou papel ou qualquer coisa escrita, ou que você saia com coisas escritas aqui, porque é para ser um grande mistério. O que a pessoa faz lá dentro, ela não tem a mínima ideia. Ela simplesmente entra, acorda, é como se você acordasse de manhã. A hora que você entra é como se você acordasse de manhã. E a hora que você sai é como se você fosse dormir. E aí, quando você sai, é a hora que você acorda no mundo real, no mundo de fora da empresa. E você entra é a hora que você vai dormir. É assim que funciona. Então eles não têm a mínima ideia. E aí o cara lá de dentro, ele lê esse livro e ele acha o máximo, uma ode à libertação ao trabalho que ele está tendo. E começa a ser o que vai culminar nele querer investigar o que a empresa está fazendo mesmo e tentar se libertar. Muito legal essa série. Eu super recomendo. Eu tô ansiosíssimo para a segunda temporada. Bom, gente, é isso. Eu sei que o vídeo ficou absurdamente longo, mas foram as séries favoritas de 2022. Eu espero que isso leve vocês a assistir alguma dessas séries. E se vocês assistiram e concordam ou não concordam comigo, vocês comentam ali embaixo. E por favor, pensem em curtir, se inscrever aqui no meu canal. Ele tá só começando, mas eu espero que muitas coisas boas venham. É isso e até a próxima.